Senhor esteja convosco. Nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. E fato de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos nesse Evangelho de hoje a divisão entre aqueles que são discípulos de Jesus e os que são simpatizantes de Jesus. Infelizmente, muita gente aqui é apenas simpatizante de Jesus, porque essa palavra ela não é fácil de seguir, mas essa palavra ela divide quem de fato quer ser discípulo de Jesus ou somente acha Jesus legal, uma pessoa boa. Essa palavra divide aqueles que querem de fato ser santos e aqueles que só vêm na igreja para cumprir preceito. Porque é justamente na hora da cruz e na hora da gente fazer a vontade de Deus é que a gente sabe quem realmente é fiel ao Senhor. Você lembra da semana passada? São Pedro dá testemunho de Jesus: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus diz para ele: Feliz és tu, Pedro, porque não foi a carne que te revelou isso. Quem te revelou isso foi o Pai do céu. A passagem que vem na sequência é essa passagem. Jesus, ele percebe que havia uma multidão seguindo ele, mas uma multidão que não estava mesmo seguindo ele. Muita gente estava ali atrás de pão, atrás de espetáculo, esperando que Jesus fizesse um milagre. E Jesus então coloca todo mundo no seu lugar. É preciso que o Filho do Homem vá a Jerusalém e morra lá, e ressuscite lá. E Pedro, que tinha acabado de dar testemunho, deu esse vacilo, achando que estava fazendo algo de bom. Com certeza estava cheio de soberba depois do elogio que Jesus deu para ele. Achando que estava fazendo algo de bom, ele chega para Jesus e fala assim: Deus o livre que o Senhor morra na cruz. E Jesus agora chama ele de Satanás. Aqui não é o Satanás, o capeta em si. Tanto que se você pegar no texto, ele está até em letra minúscula. Satanás, a palavra significa adversário. Por que Jesus chama Pedro de adversário?
Aqui ele chama Pedro de pedra de tropeço, porque ele estava indo contra a vontade de Deus. E Jesus mesmo fala: o que está falando em você não é algo que vem do alto, mas é aquilo do jeito que os homens pensam. Então você está sendo contrário à vontade de Deus. Você está sendo um adversário, um Satanás à vontade de Deus. Toda vez que a gente é contrário à vontade de Deus, a gente também é Satanás. A gente se torna um adversário. Por muitas vezes o Senhor quer que a gente passe por lugares e situações que a gente não quer. Por muitas vezes a gente tenta o Senhor ainda com reclamações, com murmurações. E Jesus responde da mesma forma para nós: vai para trás, adversário, vai para trás do meu projeto, acolhe o meu projeto, não queira fazer o seu projeto, se adapte ao meu projeto. Você, quando olha somente os seus ais, as suas dores, e não olha o meu projeto de cruz na sua vida, você está falando somente como os homens pensam. Mas você, como um discípulo meu, precisa aprender a carregar a sua cruz. A segunda leitura falou assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Olha agora: renovando a vossa maneira de pensar. Não é Deus que tem que mudar os seus projetos, não é Deus que tem que mudar a sua vontade, sou eu que tenho que me adaptar à vontade dele. Olha aqui continuando: para que possais distinguir aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que é bom, aquilo que lhe agrada e aquilo que é perfeito. Sou eu que tenho que me adaptar à vontade de Deus, e não exigir, ou fazer manha, ou fazer bico, ou fazer isso, fazer aquilo outro, para que Deus se adapte à minha vontade. Sou eu que tenho que se adaptar à vontade dele na vida de cada um. E veja, fazer a vontade de Deus não é fácil para ninguém. Quando a gente pega no original, quando Jesus fala assim: se alguém quiser me seguir, se alguém, ninguém é obrigado, ninguém aqui é obrigado a seguir Jesus. Como o pai falou, tem muita gente aqui que não segue Jesus, que acolhe Jesus somente como um simpatizante, um cara legal, e eu venho na missa ainda com a ideia de que eu estou fazendo um favor para Deus. Mas se alguém quer me seguir de fato, se você quer seguir ele de fato, renuncie a si mesmo. Presta atenção. Tome sua cruz, e no original é assim, não é escrever siga. Tome sua cruz, e aonde eu deixar a minha pegada, você coloca o seu pé. Aonde você tem a pegada dele, você encaixa o seu pé. E siga. Olha agora: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Abra o seu ouvido que o Padre vai falar. Estão pregando um evangelho diferente por aí. Estão pregando um evangelho que não é de nosso Senhor. Estão pregando um evangelho que diz que se você seguir ele, se você pagar o dízimo, se você fizer isso, fizer aquilo outro, tudo na sua vida vai dar certo, você vai prosperar, você vai ter vida mansa, sua família vai se converter, todos os seus amigos vão te louvar, Deus vai te fazer vingança, ei, não sei o que, deixa eu dizer para você que esse não é o evangelho do nosso Senhor. Você está caindo nisso, abra seu olho, porque isso não é o evangelho do nosso Senhor. Seguir Jesus custa. Seguir Jesus é aprender a perder. Você
Você precisa aprender a perder para seguir Jesus e não ganhar. Ele mexe, a turma vem e padre, mas eu vou na igreja, eu faço isso pelo outro, e parece que não está certo na minha vida, e parece que isso. Bem-vindo ao time. É isso mesmo. São Paulo vai falar: se o evangelho não existe, a gente é os mais tontos que tem, porque a gente só perde. Mas se Jesus é de fato o nosso Salvador, e eu sou o discípulo dele, aprenda a perder. A primeira leitura, profeta Jeremias. Jeremias era o cara, hein? Só que quando a turma pega esse texto, a turma pensa que Jeremias estava na sétima morada, sabe? Estava igual Santa Teresa d'Ávila, estava na lua de mel com Deus, assim, ó. O texto começa: seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Nossa, que bonito, né? Que poema, que não sei o quê. Vai perguntar para Jeremias o que ele estava passando nessa hora. No fundo, Jeremias, ele está meio que choramingando. Jeremias é o profeta das lamentações, né? Jeremias é um profeta que lamenta. Por que lamenta? Porque Deus, o que ele está falando nesse texto aqui da primeira leitura? Ele está falando que Deus passou de tal forma na vida dele, que ele ficou seduzido, não teve como resistir. Eu não tive como resistir, porque quando o Senhor passou por mim, é aquilo que Santo Agostinho, essa semana que a gente via da briga de Santo Agostinho com Deus, e a hora que Deus chega, arrebenta tudo, rompesses minha surdez, exalasse perfume, respirei, abri os pulmões. Quando Deus atravessa na vida de Jeremias, aquilo inflama o seu coração, aquilo pega fogo no seu coração, ele fica apaixonado por Deus, de tal forma que ele não tem o que fazer senão seguir a Deus, senão, olhando para o Evangelho, seguir os passos de Jesus, as pegadas de Jesus. Só que isso traz uma consequência para Jeremias. No tempo de Jeremias havia profetas que eram contratados. Havia aquele que chamavam os profetas da corte, 400 profetas que paparicavam o rei, que falavam aquilo que o rei queria ouvir, que não falavam os mandamentos de Deus, que não falavam a lei de Deus. Então eles falavam aquilo que o rei queria ouvir. Jeremias, seduzido por Deus dessa forma, ele vê que a coisa está errada e ele começa a ser o cara do contra. Ele vai ser o chato. Vai chegar uma hora lá que ele vai colocar uma canga no pescoço e vai falar: vocês estão assim, vocês estão escravizando o povo. E a turma começa então a perseguir Jeremias, a zombar de Jeremias. O final de Jeremias vai ser ele jogado numa cisterna, num poço, e depois vai ter o corpo cortado ao meio, cerrado ao meio. Os irmãos aí uma vez falam assim: não, seguir Deus, seguir Jesus vai dar prosperidade. Fala isso para Jeremias. Teve o corpo cortado com alguém. Fala isso para João Batista. Fala isso para São Tomás More. Fala isso para essa multidão de mártires que não teve prosperidade. Quando a gente assiste um filme de sangue, vamos supor, você assiste um filme de São Paulo. Na hora que corta a cabeça de São Paulo, no filme, aí toca uma musiquinha, aí a turma chora, e aí sai um letreiro assim: testemunho de São Paulo fez com que milhões e milhões de pessoas, tal. Quando você pega, por exemplo, a vida de São Maximiliano Maria Kolbe, que morre lá no campo de concentração, no lugar do pai, você vai assistir o filme, quando termina, toca a musiquinha e a pessoa fica emocionada, mostrando testemunho. Mas veja, se coloca naquele dia, se coloca naquela hora, quando cortou a cabeça de São Paulo, o que aconteceu com quem estava em volta ali?
cada um seguiu o seu caminho, como se nada tivesse acontecido. Repara que, aos olhos do mundo, São Paulo perdeu, São Maximiliano Kolbe perdeu, São Tomás Moro perdeu. Aos olhos do mundo, não tem esse, na hora que vai cortar, parece filme, né? Os filmes, na hora que vai cortar a cabeça aparece alguém, vai acontecer alguma coisa. Não, cortou a cabeça. E não teve musiquinha. E a turma seguiu como se nada tivesse acontecido. E eles perderam a vida. E Jeremias perdeu a sua vida. E Jeremias, olha só o que ele fala: seduzisse-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Fosse mais forte, tivesse mais poder. Ou seja, o Senhor passou de tal forma que eu não tive como seduzir, como me deixar seduzir. Aí ele fala assim: mas olha agora como é que eu estou. Tornei-me alvo de riso o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, eu levanto a voz, clamando contra a maldade e invocando calamidades. Ou seja, toda vez que eu estou falando a verdade, sou fonte de vergonha e de chacota para todos. Ele está perdendo. Você percebe que ele está perdendo? Você percebe que é um drama que ele está passando? Mas é o drama do quê? Ou eu sigo a Deus que passou na minha vida, ou eu enterro isso e falo a língua do mundo. E falo a linguagem do mundo. Aí eu vou ter paz, aí ninguém vai me perseguir, aí eu não perco minha vida, não perco nada. Eu disse comigo, olha só Jeremias falando: não quero mais, eu não quero mais ir lá, eu não quero ir mais lá pregar, eu não quero mais nem falar em nome de Deus, eu não quero mais. É o que estava no desejo humano dele. Olha o versículo seguinte: eu senti então dentro de mim um fogo ardente a penetrar no corpo todo. Eu desfaleci até sem força. Ou seja, Deus veio no encontro dele de tal forma que o coração dele ficou pegando fogo. Fala para mim, você acha que não dava para ele voltar atrás? Não dá mais, a música do Badijona. Não dá mais para voltar atrás, não dá. Jeremias vai falar, vai falar, vai falar. O que vai acontecer com ele? Ele vai morrer com Deus. É aqui que você precisa entender. Ou você é um Satanás e se torna alguém contrário à vontade de Deus, ou você se torna um Jeremias e vai pagar o preço e vai perder, e perder muito por causa do mundo. Vale também como Jesus está colocando você na verdade, meu filho. Seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, é perder. Se alguém perder a sua vida por causa de mim, vai ganhar. Pensa assim: se a gente tivesse uma perseguição do anticristo, e o anticristo entrasse aqui com o seu soldado e falasse assim: olha, ou vocês renunciam a Deus, ou a gente mata vocês. Quem que vai se salvar? De verdade? Aqueles que negarem a Cristo? Não, aqueles que morreram. Não é isso? A gente tem que começar a entender que a perca, esse império do anticristo já está na nossa área. Cansa de falar disso. Esse império do mal já está aí. Só que a gente, como cristão, como discípulo de Jesus, a gente não quer ir para Jerusalém. A gente não quer carregar a cruz. A gente não quer perder. A gente não está querendo perder ainda. Por isso que a gente está cheio de mão. Você precisa entender que você vai perder, por causa de Jesus, seus bens materiais. Vai perder, gente.
padre tem falado, começa a se acostumar com menos. Comece a se acostumar com menos. Se eu me acostumo ao luxo, ao desnecessário, na hora que apertar, aquilo que é desnecessário começa a ser necessário. Repara como a gente vai colocando necessidades que não servem para nada na nossa vida. Eu preciso ter um celular novo. Eu preciso ter um iPhone 40, 30, não sei quanto. Eu preciso de um tênis assim. Eu preciso de um carro assim. A gente vai colocando necessidades que no fundo a gente não precisa. Mas isso é artimanha do inimigo, para deixar você meio que ligado com ele, meio que acostumado, linkado com ele. Porque se a pessoa se acostuma nessa vida de soberba, nessa vida de regalia, de coisa, a hora que apertar um pouco, ele renega Deus, renega. Você precisa aprender a perder suas ambições, o desejo de poder. Perder as ambições, veja, quantas e quantas vezes eu gastei energia, saúde, para ter mais, em dinheiro, ou em poder, ou em status, ou em o próprio nome. Começa a perder, gente. As ambições, veja, para dar um exemplo, por exemplo, na vida de um padre. O que vale uma ambição, por exemplo, de um padre, dele querer ter cargo, dele querer ser bispo, dele querer ser cardeal, ser papa, ser isso e aquilo? O que vale tudo isso? Se não está disposto a carregar a cruz de Jesus e ser santo, o que vale? O que vale essas ambições que a gente tem às vezes na igreja, de ser o coordenador, de ser quem manda, de ser o mais inteligente, de ser aquele que dá a última palavra, de ser o sabichão, de ser... O que vale? O que vale, irmãos? O que vale você, como leigo, ter feito 80 cursos aí? O que vale tudo isso se você não reverter isso para o Evangelho do nosso Senhor? O que vai valer tanta ambição? Por que eu fico frustrado lá no serviço, lá no trabalho, quando outros com menos capacidade do que eu conseguem cargos que você não tem? Por que você está xoxo aí? Por que você está questionando? Por quê? É só fazer o jogo que vocês fazem. É só puxar o saco do chefe. É só fazer o tostãozinho a mais. É só fazer a corrupção. Faz o jogo que eles fazem. Aí você ganha isso que está funcionando. Mas só que daí você perde o tempo. Aprenda a ser deixado para trás. Aprenda a ser esquecido. A lei da humildade fala que a gente reza na lei da humildade do temor de ser esquecido. Livrai-me, Jesus. Do temor de ser deixado de lado. Livrai-me, Jesus. Por que tanta ambição no nosso coração? Eu tenho que me mostrar, eu tenho que ser. Olha como o mundo ele educa a nossa cabeça. Por exemplo, a pessoa tem que ser o melhor funcionário, tem que ser o melhor da sala de aula, o melhor. Tá bom, e o que a gente faz com quem não consegue acompanhar? O que a gente faz com o resto? Com os doentes, com os pobres, com quem não tem inteligência, com quem não tem sabedoria? O que a gente faz? O mundo já deu solução. Descarta. Você precisa aprender a perder oportunidades. Olha, meu irmão, olha só. Você vai ganhar 5 mil reais. Se você fizer esse negócio aqui para mim, ó. Se você fizer tal coisa, se você pegar e dar aquela gambiarra no carro, na casa e vender, com essa gambiarra, você vai pegar mais.
Mas e o outro que vai pegar um carro estourado? O outro que se dane. Se eu sou discípulo de Jesus, eu começo a perder oportunidades de crescimento financeiro, empregos que já não dá para você ir mais, por causa que o ambiente já é corrupto, não só no sentido de corrupção de dinheiro, mas às vezes também por bagunça, por bebedeira, por droga. O ambiente já arrasta o cara ou a mulher para aquilo. Padre, mas como que eu faço agora? O outro vem e vai perdendo a saúde. Quantos e quantos que ganham bem e pensam assim: mas se eu sair desse serviço, eu não vou arrumar outro que ganhe igual. Mas aí está depressivo, está depressiva, está com síndrome de pânico, e o tanto que você gasta mais é gasto em remédio e médico. É preferível ganhar menos, mas ter paz, ganhar menos e dar o passo no caminho de Jesus, nas coisas de Jesus. A gente precisa aprender a perder relacionamentos que estão nos levando para o inferno, namoros, noivados, adultério, oportunidades de relacionamento. Veja, o cara está lá na empresa, de repente aparece uma mocinha lá, começa a dar bola para ele. Os caras, os profetas da corte, vai falar: você vai deixar passar? Eu sei como é. Você vai deixar passar essa oportunidade? Olha só, sua mulher tem o dobro da idade dela. Você perde, porque você lembra do seu casamento, lembra do matrimônio. Você vai questão de perder. Não, eu não vou. Eu sou casado, eu sou casada. E os profetas da corte vão tirar sarro de você. Olha lá, você é um frouxo, você apoiou, você é isso, você é aquilo outro. Olha Jeremias, não foi isso que aconteceu com Jeremias? Quantas pessoas que vivem no namoro desregrado dentro da igreja e não dá um basta. E tem gente ainda que pensa assim: padre, mas se eu terminar, ele não volta mais, ela não volta mais. Se eu pegar e falar assim que é para viver com a cidade, ele termina. Então termine, porque você tem que perder. Ou entra na vontade de Deus, ou você se torna Satanás, porque o sexto mandamento permanece. E aqui vale para qualquer tipo de relacionamento, de desejo sexual. Padre, mas eu tenho esse desejo e tenho essa vontade com isso, com aquilo outro. Perca para ganhar os céus. Não quero perder. Então não dá para seguir Jesus. Não dá. Essa semana no atendimento, 2 caras podem falar. Veio a pessoinha, ficou perguntando, sabe? Padre, mas por que isso? Mas por que? Mas porque eu não aceito. Porque... Meu irmão, o negócio é o seguinte: intimidade conjugal é só dentro do casamento, ainda respeitando certas coisas. Fora disso, qualquer outro tipo de relacionamento, qualquer outro tipo de intimidade é pecado grave. Você está pisando fora da vontade de Deus. Olha o que ele falou, a segunda leitura: não vos conformeis com o espírito do mundo. A gente não é para adaptar o evangelho ao mundo, gente. É o mundo que tem que se adaptar ao evangelho, mas hoje em dia tem muito cristão, muita gente diz que segue Jesus, que está assim. O casal, ele perdeu 5 filhos que não conseguiu desenvolver na barriga da mãe. O pai acompanhando, a gente rezando. De repente veio um
Aí chega o padre e fala assim: padre, 3 já é muito já, né? É melhor a gente operar, não é? Eu não acredito que vocês estão falando um negócio desse. Depois da graça que Deus deu, tantas e tantas vezes que médico chegar para vocês e falar assim: vocês não vão ter filhos, vocês estão no 3º, e agora vocês estão querendo fechar? Repara o que a gente faz com a bênção. Ai, Senhor, dá uma namorada. Aí Deus dá. O que o cara faz? Parece o filho pródigo. Dá a herança, pega a herança e sobe. Ou pior não, ou também ruim, fica aqui dentro, vivendo como se fosse casado, ainda quer comungar. Deus, você não rezou para Deus te dar alguém? Deus não te deu? Agora pega a bênção e transforma em ocasião do pecado. Eu não pedi a promoção, Deus não deu. Eu não pedi a aposentadoria, não veio o dinheiro que estava lá no advogado, sei na onde, não estava travado o dinheiro. Você não pediu, não veio. E agora eu pego, em vez de usar isso para minha família, para o bem dos pobres, pela igreja, eu pego e uso disso para o pecado, para gastar sem responsabilidade. Deus dá a bênção e a gente não quer perder. A gente precisa perder, quando começa a seguir de fato Jesus, a própria opinião. A gente tem que parar com esse negócio de eu acho. Não caia na conversa do mundo, deixa assim que quem é inteligente pensa com a cabeça, com a própria cabeça. Para de escutar o mundo, porque olha, fala a verdade. Os seus pensamentos, a sua cabeça já levou você em cascadinha aí, ó. Que só Deus para tirar você de lá. Para de começar, mas eu acho assim, eu acho aquilo. O padre falou da mocinha que veio perguntar para uma coisa do padre. Mas eu acho. A pessoa não quer perder a opinião, porque não tem eu acho. Tem uma palavra que é de Deus. Deus falou, é assim. Veja, não vai mudar 2 mais 2 são 4, porque eu acho. Deus estabeleceu a ordem do universo assim. Aí eu fico querendo, eu quero seguir Jesus, mas eu quero seguir aquilo que convém, como se fosse self-service, sabe? Ou então no supermercado, você vai no supermercado, você vai assim, esse negócio de ajudar os pobres eu vou pegar, isso é legal. Agora você vai ir na missa, não, isso aqui é exagero. Esse negócio de castidade também é exagero, não, isso aqui não quero não. Esse negócio aqui de ir na missa, até que eu vou, eu começo a escolher o que eu tenho que fazer. Não é assim, gente. Aonde ele deixar a sua pegada, você põe o seu pé. Não tem negócio. É você que se adapta a ele. E aí você perde, porque você vai ter que mudar. Antes eu pensava assim, agora que você ir na igreja, para você escutar a palavra, eu vim para cima. Agora, quem que está certo? Eu ou Deus? Não sou eu. Você precisa aprender a perder os seus sonhos. O mundo de novo fica contando uma balela para você. Se você acreditar nos seus sonhos, se você tiver fé, você vai conseguir aquilo que você está sonhando. Isso não é fé não, gente. Isso é um negócio que se chama lá no São Agostinho, pelagianismo. E achar que eu consigo. Está cheio de gente na internet, de coach, disso aqui. Você pode, você consegue, você não sei o que, não é assim. É gozado, a turma fica falando assim, olha, se você quiser, você consegue ser milionário, você consegue ser rico, você consegue ser isso, você consegue. Aí o cara que deu a palestra disso vai embora numa Brasília mega com os pedaços. Então por que você não vai com você, cara? Sabe, parece evidente que fica adivinhando os nomes da lotérica. Até porque ela não ganha para ela. Veja, todo personagem da Bíblia
Todo santo teve que deixar seu sonho de lado para viver o sonho de Deus. Abraão tinha um sonho de ficar com o pai dele, de ficar lá com o pai dele. Sai da tua terra e vai para onde Deus está. Moisés tinha um sonho de ficar. Olha que a vida de Moisés estabilizou. Estava rico, filho, casadinho, um sogro amigo dele. Deus falou: volta lá, libertar o povo. Os profetas, olha Jeremias, eu não queria, mas o Senhor veio de tal forma que não teve jeito. Francisco de Assis queria ficar na bagunça. Todo mundo que seguiu a Jesus teve que mudar o seu sonho. O Padre Beto tinha um sonho: vou me formar, vou casar, vou ter os barrigudinhos, e Deus falou assim: epa, José tem um sonho. Tem gente que fica teimoso num sonho infantil, de adolescente. Ah, mas eu não quero isso. E aí, olha só, vou falar, hein? Você quer dar renovação? Toma muito cuidado com o que você põe na boca de Deus. Porque foi revelado no grupo, foi revelado não sei por quem, foi revelado não sei de que jeito. E aí a pessoa vai, se apega àquilo e fica, e não muda o seu sonho, fica numa teimosia ali. E Deus fala: sai daí, muda de lugar, vai para as águas mais profundas, vai para onde eu estou te chamando, vai para isso, aquilo, outro. Mas irmão, a gente devia tremer as pernas quando a gente fala assim: meu irmão, minha irmã, Deus está falando um negócio para mim. Porque tem uma responsabilidade muito grande aí. Deus fala, toma cuidado com o que você abre a boca. Porque no atendimento a gente escuta cada um. Não acredito que a pessoa falou isso que você falou, pai. Olha só, vai viver o sonho de Deus. E o sonho de Deus tem algo que vai fazer assim, ó. Preferiram ser ponto cabeça. Mas o sonho de Deus vai levar você ao que você não imagina. Vai dar força que você nem imagina que você tem. Você precisa aprender a perder amigos. Tem amigos que não dá mais, gente. Não dá mais para você. Não dá mais. Só dá mais falar assim, que amigo é aquele que quer as mesmas coisas e que rejeita as mesmas coisas. Tem alguns aí que você chama de amigos que não dá. Não é mais amigo. Porque eles não querem mais a mesma coisa que você. E mais dia, menos dia, eles vão pôr você numa cruzeta. Mais dia, menos dia, você vai ter que decidir entre renegar Deus ou renegar eles. Pode escrever o que eu estou falando. Essa questão da amizade, veja, você vê no adolescente. Repara que tem muito adolescente que sozinho ele é bonzinho, ele não apronta, mas quando ele está com a turma, ele pega fogo. Mas os adultos também são assim. Tem certas amizades que puxa a pessoa não consegue libertar. A amizade vira como se fosse uma areia movediça. A pessoa não rompe aquelas amizades, aquilo vai puxando uma areia movediça. E se a pessoa, se esses amigos estão vendo que a outra pessoa está se levantando, está se erguendo, está indo para o caminho de Deus, aí mais bem que elas vão fazer questão de derrubar. Porque inconscientemente eles sabem que eles tinham que estar indo para a luz, eles sabem que eles tinham que estar erguendo, mas como eles não querem, então é mais fácil derrubar quem está querendo levantar. Então vai ter dia que vão chamar você para jogar bola, e depois a bola vai ter: fica aí, vamos tomar uma cerveja, é uma só. Só o rei que manda você agora? Você virou crente? É o padre que manda você agora? Já afrouxou, hein? Está ficando frouxo, hein? Tá bom, vou ficar uma. Uma vira meia dúzia, que vira uma caixa. E a hora que vê, o cara acordou na zona.
A hora de ver a bebida, puxou uma carreira. Que ele estava longe, mas voltou tudo. E aí os amigos vão fazer questão de jogar na sua cara. Eu sabia, eu conheço você, na sua fachada. Isso quer dizer que a gente tem que querer o mal deles? Não. Isso quer dizer que a gente tem que rezar por eles aqui. Isso a gente tem que ter esperto, o que o padre falou no relacionamento. Ah, padre, eu vou namorar com essa pessoa, mas eu vou trazer ele para a igreja. Ah, tá. Tá bom. Quantos aconteceu isso? É 1%. É a mesma coisa da amizade. Não, eu vou trazer meus amigos. Vai. Repara que se eles querem as mesmas coisas, você começa a se aproximar, começa a orientar. Agora, se não querem, dá um basta, porque você vai ficar refém dessa amizade. Mais dia, menos dia, vai aparecer o cruzamento. Ou você nega Deus, ou você nega eles. Você precisa aprender a perder até mesmo familiar. O louco, padre. O primeiro mandamento não é amar a família sobre todas as coisas. Por que aprender a perder familiar? Porque só você começar a vir para a igreja, fazer parte de São Miguel, vai rezar o terço, vai no apostolado, vai ter parente seu que vai falar assim. Para que tudo isso? Você exagera. Eu não vou na igreja, eu rezo com Deus direto. Vai ter um parente seu para te espetar. Você vai numa missa, você vai numa procissão, de repente demora, e aí você chega atrasado lá no almoço de família, no churrasco de família. E aí sempre tem uma voz vinda do inferno. Chegou a matéria. Não sei para que tanto ir na missa, não sei para que tanto ir na igreja. Presta atenção, gente. Quantas esposas que vêm na igreja que parece viúva de marido vivo? É de novo na igreja. Se você fosse no bar, ele não estava dando não. Se você fosse na bagunça, eles não estavam dando não. Eles estão dando não porque você está vindo aqui. Então o lugar é esse mesmo. E deixa eu dizer para você que se você quer salvá-los, você tem que vir mais, você tem que buscar mais a Deus. Quanto mais você se santificar, mais você vai ter a capacidade de resgatá-los. Se você cair na chantagem deles, eles vão se perder e você também. Não caia em chantagem emocional, em indireta, em espetada, em palavras que dizem que você está exagerando. Não está exagerando, você sabe como você se arrasta na vida espiritual, não é? A gente se arrasta. Meu, você tenta ser santo e eles acham que eu estou exagerando, então o palipio é o quê? Não cai, não tenha medinho de ser chamado de radical, não tenha medinho de levar desaforo, não tenha medo, porque olha, é uma graça que você recebe. Vou falar, mas assim, por cima. Faz 15 dias que eu sofri uma injustiça no meio dos meus irmãos. E o padre vai falar? Vai lá falar com o bispo, vai lá se justificar, vai lá. Não vou, gente, não devo nada. Não vou perder minha última bem-aventurança. Bem-aventurados quando falarem mal, mentirem, disserem todo tipo contra vós, por causa de mim. E grande é o bem, grande é o prêmio que você vai receber. Não vou perder isso. Você não vai perder também. Agora entenda que é bíblico, que vai dividir. O cara chega para Jesus e fala: Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro preciso enterrar o meu pai. Deixe por morto, enterre o morto. Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro preciso cuidar do meu pai. Quem ama o seu pai, sua mãe, sua irmã, mais do que a mim,
Jesus não está dizendo para você odiar eles. Jesus está dizendo para você colocar Deus em primeiro lugar. Para salvar eles. Jesus vai dizer: eu vim trazer a espada. Minha palavra vai dividir filho e pais, esposo e esposa. Já divide dentro de casa. Dentro de casa, para você perder, você tem que ser cada vez mais de Deus. E sempre falar para eles. Não nessa palavra que eu vou falar, mas você vai entender. Igual o japonês. Siga os bons. Não é? Quem for bom, vem caminhar atrás de Deus. Quem não for, fica aí fritando a cabeça na televisão, no bar, onde for. Mas de novo, essa semana Santa Mônica, a sua luta para converter esse povo é cada vez mais você ser de Deus. Aí você puxa eles. Não caia em chantagem. E por fim, aquilo que Jesus mesmo fala: olha só, quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida, a gente precisa entender que não tem outro jeito. A gente tem que perder a nossa vida por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Perder a nossa vida significa que tudo no meu dia tem que estar em função disso. Apesar de eu trabalhar, apesar de eu ter a família, apesar de eu ter o descanso, de eu ter o futebol, de eu ter isso, apesar de tudo isso, a grande ideia que está na minha cabeça é o reino, as coisas de Deus. E eu vou gastar a minha vida nisso. O que o mundo tem falado? Não tem falado: a vida é breve, aproveita. Não aproveita. Gasta a sua vida. Gasta a sua vida. Quando você vem para a missa aqui e fica aqui, e a missa demora 1 hora, 1 hora e meia, tal coisa, veja, você está gastando a sua vida. Quando você vai e ainda faz o terço São Miguel, ainda faz o terço Mariano, você está gastando a sua vida. Quando você abre o texto bíblico e começa a ler, veja, você podia estar dormindo, podia estar dormindo, podia estar fazendo churrasco, não, você aqui está gastando a sua vida por Ele. Você não vai conseguir ser mais generoso do que Deus. Cada minuto que você dá para Ele, você não vai ser mais generoso do que Ele. Gaste a sua vida ajudando as pessoas, ajudando os pobres, ajudando quem não merece. Gaste a sua vida pelo Evangelho. Vale a pena. Gaste a sua vida tendo paciência, silenciando, fugindo de certas ocasiões de pecado, fugindo de certas ocasiões de palavra, de comentário. Gaste a sua vida com as coisas dele. Cada minuto da nossa vida, cada coisa que a gente tem dado a Deus, vai ter um valor eterno em si. E aí, olha só que coisa. Você vai e, por exemplo, vem na missa hoje, comungou. Você gastou a sua vida. Você ganhou um tesouro lá em cima. Você quer ter vida louca assim? Você fala assim para Jesus: Jesus, esse tesouro que eu ganhei aqui hoje, manda para o meu filho se converter. Você abre mão. Isso é vida louca do Evangelho. Senhor, eu não quero nada. Pega isso aqui e manda para aquela pessoa que está sofrendo. Manda para aquela pessoa que está fora do caminho de Deus. Manda. O coração de Deus, ele se inflama pela uma pessoa que faz isso. Gaste sua vida por Jesus. Só isso vai ter valido a pena, gente. É só isso lá. Quando a gente chegar lá no céu, olhar as coisas aqui, ó, a gente vai ver a nossa história. A gente vai ver que na linha da história tem umas coisas que brilham mais que diamante. E a gente vai olhar assim: é o carro, é a casa, é aquilo que a gente